Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, são os nossos primeiros convidados aqui, Dr. Fábio Siquinelli, Dr. João Felipe de Oliveira. Dr. Fábio é médico neurologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. João Felipe, ele é neurologista pela USP de Ribeirão Preto. Eles são médicos do corpo clínico e coordenadores e preceptores da residência de neurologia do Hospital Santa Isabel. E inicialmente eu queria agradecer bastante a presença de vocês aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, João. E hoje o nosso foco vai ser falar um pouquinho mais sobre o AVC isquêmico. E eu vou começar com uma pergunta já para o Dr. Fábio. Fábio, o que é o AVC isquêmico e como que ele se inicia? Boa noite, Thiago. Boa noite, João, e a todos que estão nos assistindo. Excelente pergunta para começar, né, Thiago? O AVC isquêmico é uma condição neurológica, uma doença neurológica aguda, né? Então, quando a gente fala de aguda, é sempre aquilo que acontece de uma hora para outra, imprevisível, onde falha a circulação do cérebro, a circulação intracraniana, né? Normalmente por uma obstrução do fluxo, que é o AVC isquêmico. Quando é o hemorrágico, daí o mecanismo é diferente, é um extravasamento. E dependendo de onde vai faltar fluxo sanguíneo, esse tecido cerebral vai sofrer inicialmente um dano e depois possivelmente uma morte das células, dos neurônios, né, que são especificamente os constituintes do tecido cerebral e que dão funcionamento para o sistema nervoso e para as funções que o sistema nervoso comanda no nosso corpo. Ótimo, muito bem. E João, como que o paciente geralmente manifesta essa doença? Quais são os sinais, os sintomas que esse paciente vai ter? Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de participar. É uma pergunta que eu acho que ela tem que estar na ponta da língua, a resposta para toda a comunidade, toda a população, né? Para a gente ter essa percepção do que tem que chamar atenção e como a gente tem que reagir frente a isso, né? Então, um AVC, um acidente vascular cerebral, como o Fábio já citou, vai acontecer essa interrupção de sangue, do sangue, do fluxo sanguíneo, e, consequentemente, isso vai ocasionar como se fosse um apagão do funcionamento do sistema nervoso daquela região que está sendo irrigada. Então, consequentemente, se for uma região motora, o indivíduo vai apresentar uma fraqueza. E se for uma região de sensibilidade, ele pode sentir dormências, formigamentos. Se for uma região da visão, o indivíduo vai poder, às vezes, perceber que a visão ele ficou estranha. Às vezes ele tem dificuldade em descrever como é que é, mas o cerne dessa história toda é que, como é um corte súbito da irrigação, é um corte súbito da função neurológica. Então, os sintomas são súbitos. É a primeira coisa que a gente tem que colocar. É como se a gente fosse fazer um inquérito policial. O paciente estava sobre a cozinha, arrumando a pia e de repente ficou com o lado paralisado. Ou ele estava sentado na mesa tomando o café e de repente não conseguiu mais conversar. Então é o súbito, é o de repente. E a gente tem até uma regrinha, uma sigla que a gente usa, muito importante, que eu acho que esse que tem que estar na ponta da língua dos jovens para ajudar os idosos, dos idosos para se entreajudar, né? Que é o SAMU, né? O SAMU por si só, que é o nosso serviço de atendimento móvel de urgência, mas ele também pode ser usado como S de sorrir. Então, quando você pega uma pessoa que subitamente ficou estranha, ficou confusa, analise se ele possa estar tendo AVC. Então, eu peço para o indivíduo sorrir. Se ele sorrir e apresentar uma simetria no sorriso, um lado, por exemplo, mais paralisado em comparação ao outro, um lado puxa, o outro não, isso é um sinal de alerta. O M de música, desculpa, o A de abraçar, né? SAMU, o A de abraçar. Então, se você pede para o indivíduo esticar os dois braços, ele não consegue abraçar porque um braço não levanta ou cai, ou se pede para o indivíduo andar, ele não consegue andar porque uma perna repuxa ou está mais paralisada, tem que ser um sinal de alerta. Aí no SAMU, o M de música, pedir para ele cantar uma música, ou no falar, você perceber que a fala está enrolada, ou que ele realmente não consegue falar, ou que parece que ele não está entendendo o que você fala. Você fala uma coisa e ele responde completamente outra. Qualquer um desses três sinais, a gente tem que pensar em urgência.
e urgência significa SAMU. Então a gente vai discar 192, né? No caso do atendimento de, de urgência que a gente tem no Brasil, né? O SAMU. Mas claro que se você tiver à disposição algum atendimento de urgência específico, você vai fazer a ligação para esse atendimento de urgência específico para que ele possa, sim, vir o mais rápido possível, pegar o paciente, acionar o hospital e ser levado o paciente em tempo hábil para ser avaliado dentro dessa possibilidade de um AVC. Muito bom, João. É uma sigla que fica fácil da gente lembrar, porque muitas vezes a gente já sabe que uma urgência a gente tem que chamar o SAMU. Exato. E aí lembrar que o S de sorrir, o A de abraçar, o M de cantar uma música. E lembrar também do número 192, né? Então isso é muito legal. E o que você falou que eu achei interessante é que a maioria das vezes o paciente vai ter esses sintomas da fala, da fraqueza de um lado do corpo e da dificuldade de sorrir, de mexer o rosto. E você falou das áreas. Se o AVC, esse corte da irrigação, afetar uma área de movimento, vai ser o movimento. Se afetar uma área de visão, também vai ser uma visão, uma área de sensibilidade. E aí eu queria perguntar, doutor Fábio, que é muito comum às vezes o paciente ter essa dúvida e os familiares também. E às vezes a gente chega para eles e fala, olha, a sua mãe, o seu avô teve um AVC do lado esquerdo do cérebro, mas essa pessoa tem uma alteração da força do lado direito do corpo. Como que é isso, Fábio? O cérebro e o corpo, os lados? Bom, é também uma pergunta interessante, né? O sistema nervoso, dando uma simplificada, o João já resumiu muito bem, mas assim, para as pessoas entenderem melhor, é como se nosso cérebro fosse um mapa. Ele é dividido em pequenas partes, em pequenas regiões. Cada uma dessas regiõezinhas do mapa tem uma correspondência no nosso corpo, no comando da função neurológica que aquele pedacinho do cérebro vai exercer no nosso corpo. E existe uma organização, isso é feito pela natureza, né? A neuroanatomia estuda, então por isso a gente entende, sabe como funciona. Existe uma divisão neuroanatômica das estruturas e curiosamente elas são organizadas como se fossem dois lados. O cérebro, né? Eu imagino que todo mundo já tenha visto a foto aí de um cérebro, o desenho que seja. Ele é como se fosse uma bolinha, assim, um globo. E ele é dividido em dois hemisférios, né? Então, cada hemisfério representa um lado do corpo, só que isso é invertido, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente se refere a uma função neurológica, ela é invertida. Se a gente está falando do cérebro do lado direito, refere ao comando do lado esquerdo do corpo. E o contrário da mesma forma. Além disso, a gente tem algumas regiões que são mais especializadas. Então, por exemplo, o hemisfério esquerdo do cérebro, ele tem uma grande característica que importa muito para síndromes neurológicas vasculares, né, que é o que o AVC acomete. No lado esquerdo do cérebro, além das funções de motoras e de sensibilidade do lado direito do corpo, nós temos também a linguagem, né? O hemisfério esquerdo ele concentra a maior parte das estruturas que fazem o comando e a integração da linguagem. Então é muito comum que alguém que tenha o AVC no lado do hemisfério esquerdo cerebral, que afeta uma fraqueza e uma perda de sensibilidade à direita do nosso corpo, venha acompanhado do que nós chamamos de afasia, que é uma dificuldade ou até mesmo uma perda completa da capacidade de falar. Não só de falar, mas também de entender o que é falado, de expressar aquilo que está no pensamento, de dar significado às coisas. Isso tudo são funções da linguagem, né? A mesma coisa vale para as regiões mais posteriores do cérebro, que são os nossos centros de integração de coordenação motora. Então, às vezes, uma vítima de AVC vai poder ter uma não coordenação do movimento de um lado, ou enfim, dependendo da região que for afetada, porque envolve essa região chamada cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, e as vias que entram e saem do cerebelo, não só ele propriamente. Existe ainda o tronco cerebral. O tronco cerebral é responsável por funções, principalmente da nossa cabeça, vamos falar assim simplificadamente, né? Movimentos dos olhos, o ato de engolir, partes do que compõe a nossa respiração. Então, lesões ali do tronco cerebral vão poder afetar estas áreas, né? Nós temos uma parte que não é o cérebro propriamente dito, mas que também pode sofrer AVC, pode sofrer isquemia, que é a nossa medula. A medula é uma continuidade do cérebro que vai para dentro do canal vertebral e que vai comandar basicamente funções motoras e sensitivas de cada nível do nosso corpo, né? Então, à medida que o nível medular vai sendo acometido, dali para baixo a gente vai tendo uma perda de função.
Então, tudo isso é aquilo que eu falei, a representação como se fosse um mapa, aquela partezinha do mapa tem uma função, na medida que isso é afetado, essa função vai ser comprometida. Existem casos onde é um pedacinho isolado, outros não, já compõem uma série de funções conjuntas, né? Então aí nós temos as síndromes vasculares cerebrais, ou seja, ninguém precisa fazer um grande diagnóstico de AVC em casa, na rua. O que importa é as pessoas reconhecerem que esses sinais existem, que eles são indicativos de um AVC, e lá no hospital os médicos, os neurologistas, as pessoas envolvidas no atendimento vão esmiuçar mais isso e fazer o diagnóstico correto. O importante é que a vítima vá para o lugar certo no tempo certo. Ah, legal, Fábio. E às vezes a gente também fala para os pacientes, para a família, que existe um lado do cérebro dominante. Ah, esse é o hemisfério dominante, né? E a gente sempre usa o hemisfério responsável pela linguagem, para a gente falar que aquele é o hemisfério dominante. E achei legal essa sua analogia com o mapa, que eu nunca tinha feito essa analogia assim, e ficou bom de entender e explicar para as pessoas que realmente o nosso cérebro ele tem algumas regiões que representam as áreas do nosso corpo em pequenas áreas do cérebro, né? Então é importante saber muitas vezes que os sintomas do AVC geral, a maioria deles, é o que já foi falado aqui, mas existem alguns sintomas também que acontecem subitamente e que também podem ser um AVC. E, João, dentro disso, o paciente ficou estranho, ele está às vezes almoçando com um familiar, o filho vê que a mãe dele ficou esquisita. Teve uma coisa assim, do nada, como você disse, do inquérito policial. Começou subitamente. O que tem que ser feito? Geralmente é o próprio paciente que está passando mal, ele consegue pedir essa ajuda, ou o familiar que identifica, e o que deve ser feito? É uma pergunta importante porque, tristemente, o que a gente vê no hospital, muitas vezes o paciente chegar no dia seguinte, porque ele passou mal, aí a família fica preocupada, conversa com o paciente, vamos para o hospital, ele fala, não, 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 eu quero deitar e deixa eu descansar. Me põe para dormir que vai passar. Isso melhora, né? Vai melhorar, vai passar o tempo que a gente tem para tentar reperfundir, infelizmente. Então, é, o tempo é cérebro, é um termo que a gente usa, né? Então, o tempo é valioso, saúde é valiosa. Então, cada segundo, cada minuto que a gente tem no pré-hospitalar do paciente em casa, sendo identificado, é, a gente tem que fazer a família, os amigos, os filhos, a esposa, o esposo, os pais entenderem que a AVC não tem idade. Então, teve um evento súbito, tá? A gente tem que entender, isso deve ser um AVC. Não cabe, às vezes, a gente pensar, não, isso é só um mal-estar e passar. Tem que ser levado para o pronto-socorro para ser avaliado. A gente, com certa frequência, vê inclusive AVC em jovens. Então, e se a gente não colocar dessa forma, vai ser deixado de ser dado o diagnóstico dos AVCs, por exemplo, inclusive, tanto na terceira idade quanto no jovem, e, consequentemente, ele vai, às vezes, ficar com um desses estados que era responsável por uma função neurológica, por exemplo, a possibilidade, a capacidade de caminhar vai se perder permanentemente. Então, o indivíduo que ele era independente da sua vida, tinha autonomia de si próprio, torna-se, de uma hora para outra, subitamente, dependente de cuidados de terceiros, da família. Então, a gente cita que o AVC ele torna-se uma tragédia não para um paciente, mas para uma família, porque vai modificar toda a dinâmica familiar se esse AVC não for reconhecido em tempo hábil e tentado reverter. Ótimo, mas essa importância do reconhecimento rápido e esse paciente ir rápido para um atendimento médico, isso é muito importante. Eu quero saber duas coisas. Esse paciente deve acionar um serviço de atendimento como o SAMU, ele deve ligar para o SAMU familiar, e para onde levar esse paciente? Leva para o posto de saúde, leva para o consultório do médico cardiologista, leva para o ambulatório mais próximo de casa. O que você tem a dizer sobre isso? Não sei se eu respondo, deixa para o Fábio responder. Pode ser, vamos passar a bola para o Vou passar Fábio. ao Fábio. Tudo bem, vamos lá.
Talvez esse seja o pulo do gato, né? Porque as pessoas, sem o conhecimento técnico específico, elas não conhecem o sistema de saúde, não sabem exatamente o que fazer. Por tais motivos, eu entendo que uma ligação para o serviço médico de urgência talvez fosse o mais adequado, porque o serviço médico de urgência ele é organizado, ele é hierarquizado para regular os casos, não só de AVC, mas de problemas de saúde em geral, para o lugar certo, né? Existe uma pré-definição dessas coisas. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas saem de acordo com o esperado. Às vezes o SAMU não está disponível porque está atendendo uma outra emergência, vai demorar um pouquinho, a pessoa não tem acesso a um telefone naquele local, né? Hoje, a maioria das vezes, se tem um telefone por perto, mas condições específicas podem acontecer. Então, não havendo a possibilidade de que o serviço médico de urgência seja acionado, essa vítima deve ser levada preferencialmente para um hospital mais próximo. E mais preferencialmente ainda para que seja um hospital de porte maior, que tenha meios adequados para o tratamento de um AVC na fase aguda. É claro que nós sabemos que o cenário de saúde num país tão grande quanto é o Brasil, ele tem muitas diferenças, nem todas as cidades têm hospitais de ponta. Mas, pelo menos nas cidades maiores, onde esses recursos estão disponíveis, o adequado é que essas pessoas sejam avaliadas em serviços de urgência e emergência, capacitados, né, que tenham minimamente um médico especialista em urgências. Seria ótimo se tivesse nesse hospital uma equipe avançada de atendimento em AVC, com todos os componentes necessários, um serviço de neuroimagem, né, para a gente fazer a documentação se é um AVC, se não é, que forma de AVC se trata. Mas assim, mesmo que seja num lugar pequeno, uma cidade remota, que você não tenha os recursos mais avançados, é importante que esse paciente vá para um serviço médico, porque algumas medidas da fase inicial do atendimento são necessárias, nem sempre aquelas ideais. Mas, por exemplo, se essa pessoa está com a glicose baixa no sangue, ela for corrigida, isso gera uma proteção para o cérebro. Se a pressão arterial estiver oscilando muito, ela precisar de tratamento, isso pode ser feito mesmo num serviço de saúde de complexidade menor. Então, o adequado é que ela vá para um serviço de atendimento de urgência, preferencialmente que não seja da rede primária de saúde, os postos de saúde, as clínicas, os consultórios, porque lá nós não vamos ter os recursos necessários, né? Eu acho que isso é uma das mensagens principais que a gente tem que passar aqui hoje para as pessoas que, infelizmente, talvez presenciem ou tenham na sua família, na sua casa, alguém que se torne vítima de um AVC. Ótimo. Então é importante entender que realmente ir para um hospital é a melhor opção, um hospital que atenda urgência e não esperar, não ficar em casa esperando o paciente melhorar, não ir deitar, tá? Porque realmente quanto mais rápido a gente for atendido, melhor. E, João, nós estamos falando de AVC isquêmico e muitas vezes a gente se depara com um tema, uma doença também parecida, que o paciente muitas vezes ele está a caminho do hospital e melhora mesmo, que é o chamado de ataque isquêmico transitório, que é a sigla AIT. Qual é a diferença do AIT para o AVC? E se o paciente melhorar a caminho do hospital, ou até mesmo em casa, antes de ir para o hospital, vale a pena ainda ir ao hospital ou pode ir embora para casa, esperar e tá tudo bem? Eu até vou já fazendo uma interação com o público, eu vou esperar 3 segundos para cada um pensar no que responderia. O paciente melhorou, o que faz, né? Então, assim, tendo em vista que você teve um paciente, vamos lá, fazendo um mecanismo de doença, você provavelmente deve ter tido uma interrupção aguda do fluxo sanguíneo, que gerou provavelmente uma disfunção daquele estado que é responsável pela força e pela fala. Então ele teve um blackout, e aí ele teve um apagão e ficou sem falar e sem se movimentar. E, consequentemente, isso voltou a melhorar, provavelmente porque reperfundiu aquele território. O mais comum é isso acontecer. Só que isso significa que ele está isento de que volte a acontecer um fenômeno na próxima semana, nos próximos dias, nos próximos meses? Não. Então, dentro dessa circunstância, o ideal é que esse paciente seja encaminhado, sim, ao pronto-socorro. E ainda pode acontecer a circunstância de, por exemplo, você ter o paciente tendo a oclusão acontecendo ainda, e o fluxo sanguíneo reduz
para aquele território, mas ele não fica isento de irrigação. E aí, consequentemente, o paciente ora está com irrigação daquele território cerebral e consegue melhorar a função e de repente volta a ter um decréscimo da irrigação e volta a piorar. Ou seja, às vezes, não, ele melhorou, fica em casa. Dá uma hora depois ele volta a piorar. E aí a gente usa o termo de claudicação, ele fica intermitentemente indo e voltando com sintomas. E ainda tem o outro fato, né? Ele melhorou, então agora eu vou descansar. Aí o paciente vai descansar assintomático, dorme e acorda depois com déficit permanente, porque a lesão se formou num território que deveria ter ido para o hospital, deveria ter ficado sob observação, para que fosse constatado que ele ia recorrer aos sintomas, ia voltar a ter os sintomas, e que aí sim a gente pudesse tratar em tempo hábil esse paciente. Ótimo. Então, quer E comentar, ainda Fábio? tem um outro motivo bastante relevante para o qual essas pessoas, essas vítimas devem sim ir para um hospital, que é a maior chance de recorrência de um novo evento depois que acontece esse evento índice, né? Os estudos mostram que nos primeiros 90 dias depois de um AIT, que é aquele AVC que não aconteceu, ele ameaçou, mas não foi adiante, as taxas podem ser elevadas de recorrência, especialmente na primeira semana, nos primeiros 7 dias. Né? É claro, o tempo vai passando, esse risco vai se tornando um pouco menor, mas em até 3 meses a gente tem um risco elevado. Na verdade, uma vez que aconteça, ao longo da vida dessa pessoa, ela vai ter um risco aumentado, mas especialmente nesse prazo mais curto. Então, é possível que ele melhore, não volte imediatamente a ter um novo evento, uma nova piora, como o João citou, mas que em outro momento ele possa ter. Então, o que que ele precisa fazer? Ele precisa passar, né, ser submetido a uma avaliação de risco. É como se fosse um placar, a gente soma pontos, né? Se ele é hipertenso, tem tal chance de risco, se ele é diabético, tal chance, e assim vai. Lá nós temos os parâmetros dos quais essa análise é feita. Então, essa vítima ela vai ser classificada quanto ao risco, maior ou menor que ela possa ter, e se ela tiver um risco alto, ela precisa de medidas preventivas, algumas mais invasivas, outras menos, para que essa chance futura de um novo evento seja modificada. Então, não é só para as questões da fase aguda, do tratamento inicial, mas também para o planejamento do que vai acontecer depois na vida dessa pessoa. Ótimo. Porque evitar é melhor do que resolver, né, por Sempre, um né? A tratamento. prevenção sempre é melhor também. Então, nesses pacientes com AIT, eles devem ir ao hospital, porque uma das coisas que se é feito é a investigação, para tentar explicar por que esse paciente teve um AIT, né? Porque muitas vezes, por sorte, o organismo do paciente, por alguma doença, fez a formação de um pequeno ou grande coágulo que obstruiu temporariamente um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro, e o cérebro, pela sua forma, seus mecanismos, ele conseguiu muitas vezes dissolver esse coágulo. Mas se a gente não descobrir a causa, isso pode formar novamente, né? Exatamente. Entendi. Então tá. E João, a paciente teve o sintoma, o familiar reconheceu, chamou o SAMU, o médico avaliou o paciente, ele suspeitou de um AVC. Até porque é importante a gente pensar que se eu vejo um paciente com sintomas de alterações neurológicas, eu tenho que pensar em AVC até que se prove o contrário. Perfeito. Eu pensei em AVC, é AVC. Vou levar para o hospital. Esse paciente chega no hospital. Como que funciona a primeira avaliação desse paciente num hospital onde está preparado para receber um paciente vítima de AVC? Importante você citar isso, né? Que hoje a gente tem centros de referência para atendimento hospitalar de fase aguda de AVC, né? Então a gente gosta de comparar a equipe que faz esse atendimento de forma multidisciplinar, o plantonista, o enfermeiro do pronto-socorro, os técnicos de enfermagem, o pessoal do laboratório, o técnico de radiologia que fica de prontidão, o neurologista que vai ser acionado, o radiologista que vai laudar o exame, e, consequentemente, toda a cascata que vai adentrando aí, dependendo da circunstância. Ou a equipe de hemodinâmica, o neuroradiointervencionista, ou seja, toda essa equipe, a gente gosta de comparar ela como se fosse uma equipe de Fórmula 1. Então, e o paciente ser o carro da Fórmula 1. Quando o carro da Fórmula 1 chega no pit stop, seria o paciente chegando no pronto-socorro. Todo mundo dentro do pronto-socorro sabe a sua função.
na hora que tem que ser feita, é, na sincronia que tem que ser feita, na cronologia que tem que ser feita, com tempo hábil, para que o paciente seja admitido, seja monitorado, seja coletado os exames de sangue, seja examinado, seja coletado história da família, examinado clinicamente, encaminhado para tomografia, feito imagem, retorna para término de definição de conduta. E se esse paciente já tiver indicação para uma terapia de reperfusão, seja por um medicamento na veia, ou seja por um cateterismo que vai, entre aspas, pescar ou aspirar o coágulo lá dentro, isso já esteja todo programado no tempo mais rápido possível. E o ideal é, obviamente, em menos de 60 minutos e com serviços a gente fazendo intervalos cada vez mais curtos, 40, 30 minutos, o que for, né? Ótimo. Então tem uma rotina para esse atendimento, né, João? Perfeito. Uhum. Não é um paciente que chega lá e ninguém sabe o que fazer, né? Exato. Já tem um treinamento pré-definido nos hospitais onde já se recebe E, esse paciente, e, é, rotina. e é interessante saber que existe essa rotina, porque a gente sabe, por exemplo, que tem o serviço de dor torácica. Só que isso já está na população, que se tu estás com dor torácica, isso é um infarto, tu tens que ir para o pronto-socorro que tu vais avaliar o risco de infarto. Então a gente tem que ter essa mesma percepção de que se eu tenho um paciente que ficou confuso, põe na sigla SAMU e parece ser uma suspeita de AVC, ele também vai chegar no pronto-socorro, vai ter uma rotina dinâmica de atendimento rápido para ver se esse paciente tem que ser reperfundido, se ele tem que ser tratado para reverter o AVC. Legal. E, ô Fábio, o João falou algumas coisas aqui, e mais uma vez achei muito interessante essa analogia com o carro da Fórmula 1, né? E cada pessoa ali fazendo a sua função. É só a respeito da Fórmula 1, eu já acompanhei bastante, hoje eu não acompanho menos, mas as pessoas que trocam o pneu do carro em Fórmula 1, eles são engenheiros. Não sei se vocês sabiam, eles são engenheiros, inclusive ótimos engenheiros, e a troca de um pneu antigamente era em torno de 10 segundos, 12 segundos, que era rápido. Hoje já tem pitstops de 1,8 segundos, 2 segundos. Impressionante você trocar pneu de carro e os pneus serem trocados em menos de 2 segundos, né? Por quê? Porque há um treinamento dessa troca antes, assim como o AVC. Quanto mais AVC as pessoas daquele hospital atendem, mais fácil e mais rápido vai ficando o atendimento desse paciente e com melhores taxas de tratamento nessa fase aguda. Então, Fábio, o João falou de fase aguda, de reperfusão, e eu queria te perguntar isso: o que é a fase aguda de um AVC? O que é o termo que a gente usa muito, janela de tratamento? E o que é a reperfusão no AVC isquêmico? Certo, vamos lá. É bem isso mesmo. A gente vai evoluindo, né? Há algum tempo atrás a gente não tinha essas rotinas bem claras. Hoje, felizmente, nós temos. Os hospitais têm isso protocolados, né? Com fluxos de atendimento é ótimo e tem ajudado a salvar muitas vidas ou diminuir muitas sequelas, né? Então, essa assim, a fase aguda do AVC, como é que a gente define? É desde que os sintomas iniciam até que você faça a confirmação de que aquilo de fato é um AVC, porque nem tudo que parece é. Nós falamos aqui dos sinais mais típicos, do AVC que começa e evolui, daquele que começa e interrompe, mas nós temos situações que são imitadoras de AVC também. Então, quando o paciente chega na primeira etapa daquele pit stop lá, que é a sala de emergência, ele começa a ser avaliado, antes mesmo de fazer exames complexos, como tomografia ou outros, mas a avaliação clínica inicial, os dados de sinais vitais, e um tipo de exame neurológico que é estruturado para o AVC, que nós chamamos de escala de NIH, onde cada item do exame neurológico vai somando ou não pontos, para que ao final esse paciente tenha lá um resultado que nós chamamos de score. É, isso já é uma etapa de diagnóstico. Então, ali, você já pode, por exemplo, reconhecer situações que imitam o AVC, mas que de fato não são. E nós temos sim situações que podem se parecer muito. Eu já citei aqui um estado de diminuição da glicose sanguínea, uma hipoglicemia, né? É uma das situações mais corriqueiras que imita AVC na sala de emergência. Então, lá,
tudo é feito simultaneamente, ninguém para fazer só uma coisa, né? Mas uma das etapas é dar uma picadinha na ponta do dedo, tirar uma gotinha de sangue, colocar num aparelhinho que rapidamente nos dá uma leitura de como está a glicose sanguínea. E ali, se você tiver uma situação de hipoglicemia, ela já é imediatamente tratada. Se o paciente reverter todos os sintomas, provavelmente aquilo não era um AVC. Então, ali interrompe-se a etapa do processo. Mas voltando no cerne da resposta, né, que é a questão do que é a fase aguda, em termos de tempo, aí é importante a gente falar de como é a história do tratamento de AVC, né? Muito bem. Então, isso começou lá nos anos 90, quando foi descoberta o primeiro tratamento que, de fato, se mostrou eficaz para reverter alguns AVCs, que é o que o João já citou, é o remédio que vai ser injetado na corrente sanguínea para chegar lá onde existe a interrupção do fluxo sanguíneo, que via de regra é um coágulo, esse coágulo nós chamamos de trombo, né, tecnicamente, e que ele pode ser, às vezes, entre aspas, desmanchado pelo efeito daquele remédio que foi injetado lá. Vamos simplificar, como se fosse um detergentezinho que vai lá e desmancha esse coágulo, né? Então isso foi estudado lá na década de 90, foi validado inicialmente nos países mais desenvolvidos e aos poucos foi chegando. Hoje nós temos ainda esse recurso disponível, ele é utilizado, né? É importante dizer que o AVC ele não é tratado sempre da mesma forma. Alguns casos são tratados com esse remédio, alguns casos são tratados com técnicas de remoção do trombo que está obstruindo o vaso sanguíneo, e alguns casos não podem, inclusive, ser tratados porque há contraindicações, há riscos que não podem ser corridos, porque talvez o tratamento vai ser pior do que o próprio AVC, e aí nós vamos ter um desfecho ruim, né? Então, a fase aguda inicialmente foi determinada lá nos estudos iniciais desse medicamento desenvolvido, né, descoberto, que eram até 3 horas. Então, desde que os sintomas iniciavam até 90 minutos depois, você tinha a chamada janela de tratamento, que era o momento onde haveria benefício. Claro, Até 180 minutos depois, 3 horas. desculpa, até 180 minutos, correto. Até 180. Então, ali a gente tinha a melhor oportunidade de tratamento. Além disso, os estudos não mostraram benefício. Mas já desde o início se sabia que o quanto antes fosse feito, melhor, porque é aquela regrinha de ouro, tempo é cérebro. À medida que o tempo vai passando e o fluxo sanguíneo não é revertido, você está perdendo mais e mais e mais neurônios, né? Um tempo depois, essa pesquisa ela foi ampliada, reanalisada, e os cientistas descobriram que em algumas situações você poderia postergar esse tempo até 4 horas e meia. Já houve aí, então, um avanço, isso foi lá nos anos, em 2004, para aumentar um pouco a janela de tempo. E é algo que nós estamos buscando até hoje, porque na medida que a gente aumenta essa janela de tempo, provavelmente a gente consegue atender mais pessoas que não puderam chegar no hospital mais cedo, que não reconheceram sintomas, enfim, uma série de fatores que às vezes acaba atrasando um pouco o processo do diagnóstico. Então, hoje nós já temos uma outra etapa, aí dos anos de 2015 para cá, vieram evidências novas mostrando que além do tratamento com o medicamento, nós podemos também, por via mecânica, entrar com um fiozinho, que é um catéter, dentro da artéria entupida e fazer a remoção do coágulo. Inicialmente, essa janela de tempo foi aumentada para 6 horas, depois alguns estudos ampliando um pouco mais para 12 horas, depois para 24 horas, e hoje já se fala até em tempos maiores que esses, né? Então, a fase aguda, de fato, nós podemos, assim, não bem só olhando os dados científicos, mas de modo prático, a gente pode dizer que se estende de 48 a 72 horas. Mas não quer dizer que a gente vai ficar esperando todo esse tempo para submeter o paciente a um tratamento. Nós vamos tentar resolver o problema do modo mais imediato possível, porque quanto menor foi o tempo que passou desde o início dos sintomas até o tratamento final, menor foi o dano que o cérebro e o sistema nervoso desse paciente sofreu. Ótimo. Basicamente é isso. Então, o que a gente chama de janela de tratamento é um tempo. Desde o momento que o paciente teve os sintomas, começa a contar do tempo zero, como se fosse um cronômetro, até o momento que o paciente é atendido e muitas vezes tratado. E é importante isso que você frisou, inclusive várias vezes, que não é porque eu posso esperar 4 horas e meia, 6 horas, que eu tenho que aguardar esse tempo em casa, né? O doutor Fábio falou que pode esperar até 4 horas e meia, não é isso, então né, vamos João? esperar ele melhorar, né? Não, tem mais um tempinho ainda, né? Nada disso. Se você for atendido em menos de 1 hora, que ótimo.
você tem mais chance de sucesso dessa reperfusão, que é restabelecer o fluxo, dissolver ou retirar esse coágulo para o fluxo sanguíneo voltar 100%, ou não tanto 100%, mas voltar a irrigar aquela região afetada, né? Que legal. João, então, só repetindo sobre essa parte do tratamento. Esse remédio, ele pode ser feito num posto de saúde, ele pode ser feito em outro lugar, e o paciente precisa fazer uma tomografia de crânio antes de receber esse remédio, ou o paciente chegou no hospital, o familiar já pode falar, não, pode fazer o remédio, porque esse remédio dissolve o coágulo. Como é que é Não, isso? não, a gente tem bastante critério, né? E o paciente, como a gente conversou, ele vai ter que estar num pronto-socorro estruturado, acompanhado de uma equipe de neurologia, tem que ter a possibilidade de ter uma equipe de retaguarda, tanto da neurologia, da neurocirurgia, para caso tenha alguma intercorrência também. E é importante a gente enfatizar que a gente tem um tempo de, de tomada de decisão que por que ele tem esse tempo? Porque tem critérios a serem preenchidos. Então a gente confirmou o diagnóstico, ele tem que ter uma tomografia, porque como o Fábio falou, existem imitadores. Então, às vezes o paciente está com uma fraqueza e uma dificuldade na fala, e a gente chega lá para ver a tomografia e na verdade não era um AVC, um acidente vascular cerebral, por um entupimento, e sim por um sangramento. Aí você vai, inclusive, ainda botar o remédio na veia e sangra mais, ou às vezes era um tumor cerebral que começou a aparecer, enfim, alguma outra circunstância. Existem inúmeras variáveis que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Então, sim, tem que ter uma avaliação estruturada, tem que ter imagem, tem que ter avaliação do neurologista para que essa tomada de decisão seja feita de forma segura. Ótimo. Então, de novo, né, é importante entender que tem tratamento eficaz, mas que deve ser feito em um local onde tem uma rotina de atendimento, onde tem uma equipe para atender bem esse paciente, né? Fábio, o paciente chegou no tempo certo, ele conseguiu fazer a tomografia. E isso é uma dúvida comum muitas vezes, que a gente vê a tomografia do crânio desse paciente, que ele está lá com um lado do corpo paralisado e com uma dificuldade de falar, e essa tomografia vem normal, sem alterações. É comum a gente ver isso. Por que que aparece uma tomografia normal inicialmente? Bom, a tomografia é um método de imagem hoje já mais disponível, né? Antigamente era difícil encontrar hospitais que tinham tomógrafos, hoje já não é mais tanto. Os hospitais de nível terciário, na grande maioria das vezes, possuem esse recurso. Então, ele é um método mais disponível e ele também é um método de mais rápida execução, né? Se a gente comparar detalhes de tomografia com métodos mais avançados, como, por exemplo, a ressonância, a gente tem diferenças sensíveis. Mas a ressonância, primeiro, ela não é tão disponível, ela é um exame tecnicamente, leva bem mais tempo para ser executada, desempenhada. Então, a tomografia, né, não sou eu aqui que estou falando, isso vem de vários estudos, é entendido como talvez o método ideal para que seja feita a avaliação de pacientes em fase aguda de AVC. Primeiro, porque ela afasta facilmente uma hemorragia, um sangramento. Essa talvez seja a grande utilidade da tomografia. E segundo, porque ela pode, afastando uma hemorragia, dar para a gente informações a respeito de como está aquele cérebro. Não necessariamente mostrando o AVC que já ocorreu, porque a gente tem que lembrar que esse AVC ele está acontecendo. Nós estamos ali nos primeiros minutos, nas primeiras horas, depois da interrupção do fluxo sanguíneo. Então, talvez o dano que já existe, ele ainda não causou alterações estruturais suficientes para que a tomografia mostre que ali está o AVC. Então, esse normal, ela é uma aparência normal, mas é porque talvez a tomografia ainda naquele momento não tenha capacidade de nos mostrar exatamente o que está acontecendo. Só que além do diagnóstico formal de um AVC que é dado por tomografia, nós temos o que nós chamamos de sinais indiretos. Então a tomografia pode mostrar para mim uma área que está um pouquinho mais inchadinha do que a outra, né? Uma área onde o vaso sanguíneo ele está com um aspecto diferente do normal, que pode indicar ali que tem uma oclusão. Mesmo ela não dando um diagnóstico categórico, ela
traz informações que são muito relevantes, muito importantes, que dentro de uma equipe bem treinada vai ser reconhecido e vai ser utilizado como critérios para estabelecer ou não o tratamento dessa vítima de AVC. Ótimo. Por isso que nem todo mundo que chega lá na emergência é diretamente um candidato. Ele é um potencialmente candidato a receber tratamento, mas ao final do processo de avaliação, pode-se chegar à conclusão de que não. Aquela pessoa já tem um quadro de um AVC mais grave, onde o tratamento talvez possa resultar mais danos do que benefícios. E aí a gente adequadamente faz o julgamento, né, o raciocínio se deve ou não ser aplicado o tratamento naqueles casos. E tem ainda situações de AVCs muito graves, que desde o início o vaso acometido pode ser um vaso sanguíneo grande, daqueles mais importantes que leva sangue para aquele hemisfério cerebral, onde a tomografia já mostra que há indícios de que o AVC ali vai ser muito extenso e que ao invés de ser submetido ao tratamento de reperfusão da corrente sanguínea naquele território, nós vamos ter que submeter o paciente a outros tratamentos, ou seja, não dá para reverter isso aqui já é um dano gravemente estabelecido, mas nós temos medidas de suporte que podem evitar que o desfecho do paciente seja mais trágico. Então a tomografia é sim, o grande norteador de todas essas etapas hoje. É claro que alguns hospitais usam, por exemplo, ressonância, se for de fácil acesso, às vezes tem a ressonância dentro da sala de emergência, você tem protocolos de aquisição de imagens em tempos mais curtos, mas de um modo geral, no mundo afora, isso não é só aqui no Brasil, a tomografia é sim o exame mais empregado na avaliação do AVC na fase hiperaguda. Joia. Então a tomografia não é necessariamente para você ver o AVC ali, né? É para você não ver outras possíveis causas que simulem o AVC e causas que também contraindiquem o tratamento com remédio, né? Exato. E Até acrescentaria que eu acho interessante, né? O tomógrafo, eu acho que ele é uma revolução na emergência, né? Então, não só para neurologia, mas para todas as áreas da praticidade que hoje você consegue olhar para dentro do corpo humano e de forma rápida, né? E não é para tanto que existem projetos, o Fábio também conhece, com certeza o Thiago também, projetos de unidades móveis de terapia de reperfusão. Você tem ambulância que tem um tomógrafo portátil embutido dentro da ambulância, que a partir do momento que você tem uma suspeita de AVC, vai essa ambulância para o local, diagnostica com um neurologista de plantão dentro dessa ambulância, faz a tomografia, se descarta outras causas de outros problemas, o paciente já começa a ser trombolizado no local, já recebe o medicamento na veia no local, para ser depois transferido para um outro grande serviço de referência, dependendo do que ele tiver de alterações clínicas, né? Então, isso mostra o poder que a tomografia tem e como ela, com equipes bem experientes, tem uma acurácia excepcional para o manejo do AVC agudo. que legal, João. E é importante lembrar que a tomografia é um exame muito rápido, né? Tomografia computadorizada, muitas pessoas nunca fizeram, nunca tiveram acesso, mas é um exame que uma tomografia simples, sem contraste, que é o que a gente precisa inicialmente, ela demora em torno de 30 segundos a 60 segundos para, desde o momento que o paciente já está posicionado ali dentro, para poder fazer o corte, a reconstrução, né? Então é um exame rápido demais e que ajuda muito nessa agilidade do tratamento. E sobre essa ambulância com tomógrafo dentro, muitos lugares dos Estados Unidos, Canadá e Europa já tem isso, e aqui no Brasil, eu acredito que há uns 2 anos já existe em Brasília. Foi o Sim. primeiro centro hospital, e esqueci o nome agora, não sei se é Santa Lúcia, alguma coisa assim, de Brasília. Eles investiram e compraram essa ambulância com um tomógrafo dentro para atender pacientes, principalmente com AVC. E realmente isso ajuda demais na redução do tempo de tratamento, né? E, Fábio, você falou também que a tomografia, às vezes, ela pode ver alguns sinais indiretos que o paciente tem uma grande artéria, um grande vaso obstruído. Quando tem um grande vaso, um vaso maior, né, que é principalmente a artéria carótida interna, artéria cerebral média ou artéria basilar, o remédio na veia, ele é tão eficaz quanto um vaso menor ou não? E esses são os casos mais indicados para fazer o tratamento pelo catéter? Ou todo pequeno vaso também consegue ir lá e remover um pequenininho coágulo que está às vezes lá longe? A gente consegue
fazer isso também? São bastante detalhes, né? A gente precisa especificar isso bem. O conceito de dissolver o trombo, o coágulo, parece ser simples e resolvedor para a maioria das vezes, mas não é tão simples assim. Nós temos esses coágulos sendo formados por diferentes materiais, às vezes só por células do sangue, às vezes por material inflamatório da parede dos vasos sanguíneos. Então, há situações onde ele resolve mais fácil e outras que não. De um modo geral, nas grandes artérias é mais difícil. Então, para as pessoas entenderem que para nós isso é muito simples, né? A gente lida com isso. Mas as pessoas precisam entender o seguinte: é como se a gente tivesse uma rede de estradas, onde as artérias maiores são as rodovias principais. Depois nós vamos tendo aquelas rodovias não principais, mas que também têm um alto fluxo, até que a gente vai chegar na ruazinha mais simples do bairro. É mais ou menos assim que funciona o sistema arterial do cérebro. Nós temos grandes artérias que saem do coração e que vão entrar no espaço intracraniano, e dali para frente elas vão se dividir, se ramificar. Quando o coágulo está numa dessas artérias de calibre maior, ou seja, mais grossas, a chance do remédio dissolver é pequena, né? É bem pequena. Então, nestes casos, a gente tem, quando os exames de imagem mostram que a oclusão está ali, a opção da remoção mecânica como uma opção mais viável, né? E aí é feito o trabalho com o papel do neuroradiologista, né? Que você faz muito bem isso lá no hospital para gente, que é entrar com o catéter por dentro da artéria, chegar onde está a oclusão, fazer o procedimento de remoção, seja com aspiração do coágulo ou fazendo a retirada dele com um dispositivo de remoção, e ali você vai restabelecer de modo mais eficaz a corrente sanguínea do que se fosse com o medicamento que dissolve o coágulo. Em outros segmentos arteriais, o medicamento ele tem uma performance melhor. E aí, a cada vez que o diâmetro da artéria vai ficando mais fininho, vai ficando um pouco mais complexo para o catéter atuar lá. Não é que seja impossível, em alguns segmentos menores dá para ser feito, tem estudos que mostram isso, mas à medida que vai ficando mais distante, no sentido da circulação cerebral e penetrando o cérebro adentro, para o catéter vai ficando mais difícil. Então, nesses casos, o remédio tem uma performance um pouco melhor. E há muitas situações que nós combinamos os dois tratamentos. O paciente chega, inicialmente ele começa a receber o medicamento vai atuar tanto no local de oclusão maior, mas também naquela rede arterial que está à distância, porque pequenos fragmentos desse coágulo vão poder se deslocar e ir entupindo para frente. E depois o catéter vem e faz a remoção mecânica, ou seja, um trabalho complementa o outro, né? Esse é o grande desafio que nós temos no atendimento de fase aguda: selecionar os candidatos a cada tratamento, avaliar o cenário do que é mais específico para cada um e ainda fazer isso num curto intervalo de tempo, para que a gente consiga chegar no melhor desfecho. Eu complementaria até o Fábio na circunstância que ele citou, mas eu acho que é interessante enfatizar que às vezes aí a gente chega no hospital e assim, não, tem que fazer o catéter. E às vezes é uma oclusão mais distal, né? E aí, sendo essa oclusão distal, a gente vê que na verdade tem que ser o remédio na veia para tentar dissolver. Porque você vai poder falar com muito mais propriedade que eu, Thiago, mas o cérebro é muito delicado. Então, às vezes, com o catéter, você querendo chegar naquele vasinho mais lá distal, você rompe o vaso. E aí, no romper o vaso, em vez de você estar ajudando o paciente, você está prejudicando ele, porque agora está causando uma hemorragia intracraniana sobreposta ao AVC. Então, essa é a importância de ter todo um crivo, de ter todo um critério para você escolher bem o paciente e que vai ser feito determinado tratamento, né? Então, não só pela dificuldade de nós chegarmos, mas primum non nocere. Primeiro, não vamos fazer mal, né? E dentro dessa circunstância, existe também os riscos inerentes a cada procedimento que a gente tem que pesar bem na balança. Ótimo, e é bom sempre ter uma equipe, né, para a gente discutir isso, esses casos que às vezes a gente não tem uma resposta bem definida. De 2015 para cá, que se começou a fazer o tratamento com catéter, né, que os estudos mostraram um benefício. Então é uma coisa muito nova ainda na medicina e as coisas estão evoluindo. O AVC, ele é uma doença dinâmica, é uma doença que a gente está descobrindo coisas novas a todo momento. Vocês já trabalham com AVC e talvez na região são os médicos que mais atendem AVC em fase aguda, os que mais conhecem sobre a doença na fase aguda. E a gente sabe que nós estamos em aprendizado, né, Fábio? Sempre tem uma coisinha que a gente aprende diferente.
E hoje, para a gente ir mais longe, a gente também tem mais risco. Estão sendo desenvolvidos pequenos dispositivos para a gente tentar cada vez ir mais longe, mas ainda sem uma boa evidência na literatura. E a gente tem que trabalhar muito baseado em evidência, né, João? Perfeito. Então a gente tem que escolher esse paciente que já foi tratado com sucesso, com baixas taxas de complicação, para que a gente ajude ele a ter um bom desfecho depois que ele fique bem, né? E agora, só continuando nessa questão tempo, Fábio, o paciente, muitas vezes ele foi um domingo em família, o senhor, ele é o avô, ele mora sozinho, a família almoçou com ele e foi todo mundo embora, ele ficou sozinho em casa e o filho foi ligar para ele só, e vamos imaginar que era domingo, só na segunda noite, e aí viu que ele não respondia, resolveu ir lá na casa. Talvez já se passou esse tempo de 24 horas inicial, né? Esse paciente pode ficar em casa ou mesmo que já tenha se passado 24 horas, ainda vale a pena procurar um atendimento. Com toda certeza, ele precisa ir para o hospital, por vários motivos. Primeiro, porque, como você muito bem disse, é tudo muito novo, a gente está descobrindo ainda cenários novos de tratamento. Cada vez mais tem se notado, né, por evidências, inclusive, que os tratamentos podem ter o seu tempo um pouco ampliado. Isso é baseado caso a caso, em características específicas de cada caso, de cada paciente, mas talvez esse paciente, mesmo numa fase mais tardia, ele ainda possa receber algum tipo de tratamento que seja benéfico. E quando não pode mais ser possível atuar com as medidas de reperfusão, nós temos que reconhecer se já ocorreram complicações decorrentes desse AVC, porque elas são muito frequentes, e se elas ainda não aconteceram, nós temos que preveni-las, né? Então, vou citar uma que talvez seja das mais frequentes, das que mais nos geram dificuldades, que é o paciente que tem o AVC e, consequentemente, ele tem um dano neurológico que pode ser maior, mais grave, ele tem um rebaixamento do nível de consciência, ele passa a ficar sonolento, às vezes até comatoso, e ele pode ali tentar vomitar, se engasgar, não conseguir eliminar todas as secreções das vias aéreas, acabar é, aspirando de volta para dentro da via aérea resíduos da via alimentar. E isso vai para o pulmão, que é um meio limpo, né, nós chamamos de asséptico, e os resíduos carregam junto às bactérias. As bactérias começam a formar um processo de pneumonia. Nós chamamos isso de pneumonia por broncoaspiração. Isso é grave, isso pode comprometer, inclusive, a vida da pessoa, colocar a vida em risco, assim como o AVC coloca, né? Dentre outras complicações que são possíveis, o paciente fica desidratado, né? Ele tem uma série de mudanças clínicas que o AVC não foi diretamente o causador, mas pela condição neurológica que o AVC determina, essa pessoa pode ter uma deterioração clínica. Então, essas medidas são muito relevantes. E até mesmo aqueles casos que eu citei antes, de pacientes que têm uma oclusão grande de uma artéria que afeta quase que toda a circulação de um hemisfério. Quando isso acontece, a grande área afetada vai passar por um processo nas horas seguintes, talvez até já não mais no primeiro dia, mas no segundo dia, de uma alteração inflamatória pelo dano celular que ali ocorreu, e vai havendo um inchaço do cérebro, que nós chamamos de edema, né? Edema cerebral. E esse hemisfério cerebral começa a expandir pelo inchaço e ele começa a empurrar outras estruturas que são estruturas que não foram afetadas pelo AVC. Então, nós vamos tendo um dano secundário. Isso é o que nós chamamos na prática de AVC maligno, ou AVC hemisférico. Ele requer uma medida mais drástica, que é uma craniectomia, né, uma retirada de um pedaço da calota craniana para que a gente libere mais espaço, para que esse inchaço vá ocupando esse espaço que foi liberado e não afete estruturas ainda saudáveis do cérebro. Isso é uma medida já que não muda mais tanto a chance de uma sequela, mas que muda bastante o risco dessa pessoa vir a perder sua vida. Então, volto a dizer, não é sempre assim. Cada AVC tem um cenário, um contexto específico. Mas mesmo aqueles casos que fugiram da oportunidade, né, da melhor janela de possibilidade de tratamento, eles ainda podem se beneficiar, mesmo que não sejam com medidas mais invasivas, que sejam com medidas clínicas
Eles precisam de recursos hospitalares, de uma equipe multidisciplinar bem treinada, e aqui eu não coloco só os médicos, né? A Sem enfermagem, dúvida. a fonoaudióloga, a nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, todo esse pessoal treinado e envolvido numa equipe de cuidados vai mudar o desfecho posterior. Porque no final o que a gente quer é que esse paciente não fique com uma sequela, que não perca a sua vida, mas que sobrevivendo ele não fique sequelado. Às vezes não dá para reverter todo o dano, mas a gente pode minimizar o dano, né? Então, todas as vítimas de AVC deveriam sim ser avaliadas num hospital que tenha um treinamento mínimo necessário para que essa doença seja tratada da melhor maneira possível. Que bom, Fábio, que você falou isso sobre minimizar, né, o dano, minimizar a chance de sequela, porque algumas vezes a gente vai fazer o máximo que a gente pode, nós vamos dar o nosso melhor, e mesmo assim o paciente inicialmente ele não vai melhorar, mas a mensagem que tem que ficar é que pensou em AVC, suspeitou de AVC, independente do tempo, leve para um hospital capacitado em atendimento. Quanto mais breve, melhor, mas não se limite. Identificou rapidamente depois daquela identificação, ele procura um atendimento em AVC. Justificaria da seguinte maneira: estamos no mês de outubro, mês de conscientização ao combate de AVC, tá? E João, deixa eu só para a gente finalizar, porque, cara, essa conversa aqui tá muito legal. Estou muito feliz de ter vocês aqui e eu queria que você falasse isso. Como conscientizar? Qual que é a sua opinião sobre uma melhor estratégia de conscientização da população? E já finalizando também, deixar uma mensagem nesse sentido, da importância da conscientização sobre o acidente vascular cerebral e da importância das pessoas entenderem isso para que a gente e todos os outros colegas neurologistas, neurocirurgiões e neuroradiologistas do Brasil inteiro consiga tratar de fato esse paciente. É, Desculpa, João, é você estava uma, falando é da uma, conscientização eu do ia falar, AVC, é uma mensagem muito importante essa, eu deixo até aberto para todos, mas é que nós estamos no mês de conscientização do combate ao AVC, mês de outubro. Isso é uma campanha da é uma campanha da World Stroke, Organização Mundial, né, Organização do de AVC. AVC Mundial, e o Brasil sempre, todo ano está participando dessas campanhas e sempre está em alto ranking de classificação como melhores campanhas no mundo em termos de conscientização, só que a gente vê ainda que a nossa conscientização ela tem que se tornar cada vez mais frequente e cada vez mais na porta de casa das pessoas. Eles estão até desenvolvendo projetos agora de conscientização das crianças, tornando as crianças os futuros heróis, porque vão ser as crianças que vão conscientizar os adultos e vão ajudar os seus vovôs e vovós, as omas, os opas, os nonos e as nonas, num risco de AVC. Se eles tiverem a conscientização, o entendimento do que está acontecendo, eles vão poder sim ter a firmeza e a segurança de acionar a urgência para esses casos, porque nós temos que entender de tudo isso que foi falado, precisa sim de um atendimento rápido, precisa sim do pronto-socorro, precisa sim de um atendimento especializado, porque a gente está lidando com sempre entre o primeiro e o segundo lugar de causa de morte não violenta no Brasil e no mundo. Então a gente às vezes não tem essa informação, mas o AVC está sempre entre a primeira e a segunda maior causa de morte não violenta no mundo. Então, e se a gente não for falar sobre o óbito, vir a ter o falecimento, falaremos ainda sobre também as incapacidades, as deficiências persistentes, permanentes que esses pacientes vão manter ao longo de sua vida, as dependências que isso podem gerar de terceiros, né? Então, como isso pode modificar o mundo de uma pessoa, o mundo de uma família e, consequentemente, o mundo de uma comunidade. Então, eu acho que esse formato que você trouxe hoje que foi muito legal. Eu agradeço por ter tido essa oportunidade de participar, Thiago. Em nome até da equipe toda da neurologia do Hospital Santa Isabel, tá? O Fábio acho que falaria da mesma forma. Espero que a gente possa utilizar essa ferramenta para trazer e disseminar o máximo dessa educação em saúde para a população,
porque se faz necessário. Isso aí é algo que tem que estar na ponta da língua de todo mundo, né? Vou deixar o Exatamente. Fábio também falar, porque eu acho importante. E aí, só antes você vai finalizar também, Fábio, vai ser a mesma pergunta: qual a forma que você vê de conscientizar para a população entender que realmente é grave isso, né, essa doença? E se a gente somar todas as mortes, João, mesmo somando as violentas, hoje o AVC figura-se no Brasil entre a primeira e segunda causa, né? E teve uma palestra poucos anos atrás do Demetrios Lopes, que é um. Eu não lembro se era o Demetrios, se era o Raul, algum Uhum. desses brasileiros que moram e são radicados nos Estados Unidos, trabalham com AVC, e ele mostrava uma gravação de uma criança ligando para um serviço de atendimento nos Estados Unidos, 6, 8 anos, e falando: olha, minha avó teve um AVC, porque naquela cidade a escola foi treinada para. A escola conscientizou e treinou as crianças para identificar os sinais do SAMU nos avós ou em alguns familiares daquelas crianças, e uma ligou. E a criança mostra o áudio da criança falando: olha, minha avó teve um AVC aqui, mora no endereço tal. Assim, foi, é muito legal isso que você falou das crianças heróis, né? É impressionante como que realmente isso é legal. Fábio, obrigado novamente pela presença, e qual que é a sua opinião sobre essa conscientização sobre o AVC? Bom, essa conscientização, ela não é fácil, ela é complicada porque ela envolve vários cenários distintos. Primeiro, é importante dizer que o AVC, a gente começa a mudar a história natural dele na prevenção. O AVC, diferente de outras doenças, que muito pouco você pode mudar no curso natural dela, quando você faz uma análise do pool de causas que são possivelmente envolvidas, e mesmo naqueles fatores que não são modificáveis, você não pode atuar muito, mas quando você atua nos modificáveis, as estimativas é que até 90% das causas podem ser de alguma maneira mudadas, né? Então, ela é sim uma doença prevenível. Nós temos que pensar em prevenção. Depois nós temos que pensar no que fazer quando o AVC acontece. Já não deu para modificar, ele é uma situação real, que foi basicamente o nosso papo aqui hoje, né? Reconhecer o que fazer primeiro, né? Qual é o melhor meio, para onde vai. Então, eu sugiro às pessoas que conheçam no seu local, na sua região, independente de onde morem, quais seriam os meios que elas poderiam utilizar caso um dia alguém ou elas próprias se tornassem vítimas de um AVC. Porque a gente deixa para resolver isso quando acontece, seja com a gente em casa, com o vizinho, com alguém na rua. Mas será que a gente está preparado da melhor maneira, né? Os profissionais de saúde estudam isso a fundo. Mas as pessoas em geral, será que elas não poderiam minimamente se organizarem assim? Se acontecer, o que eu faço? Para onde eu ligo? Qual hospital aqui da minha região teria o melhor preparo para lidar com AVC, né? Como eu posso chegar até lá rapidamente se acontecer e, por exemplo, o SAMU não puder me atender? Então, são reflexões que a gente tem que fazer e que precisam ser feitas para que tomara que nunca, né, aconteça com a gente, com um de nós, com nossas famílias, mas se acontecer, a gente tem que estar minimamente preparado, né? E essas campanhas são difíceis porque elas precisam de continuidade. Não adianta que um dia a gente falar de AVC, essa informação ela vai se perder. Isso precisa ser um processo estruturado, né? Na sociedade como um todo, nas redes de saúde, nas mídias, na educação, né? A saúde é um ato de educação. Para que a gente possa fazer prevenção, precisa de educação. Então, é algo que depende de toda uma estrutura, que depende muito do poder público, das campanhas que devem ser desenvolvidas e direcionadas, né? E o Ministério da Saúde tem feito, mas eu acho que pode ser ampliadas. Então, é uma missão difícil, mas que a gente não pode desistir dela, né? O impacto é muito grande, o João citou aqui, além da grande causa de mortalidade, é a principal causa de sequela física no mundo, e muitas vezes em pessoas ainda potencialmente ativas, funcionais, né, que perdem uma boa parte da sua vida, e além de perder uma boa parte da sua vida, vão modificar todo o circuito familiar, que vão despender recursos em saúde, né? Então vale muito a pena investir nessa prevenção, isso é um fato já muito bem comprovado, e as pessoas que tomam decisões de saúde têm que ter um olhar diferenciado para essa causa. Legal, Fábio, obrigado. Quer falar mais alguma coisa, João? Não, eu acho que a gente conseguiu ter uma abordagem bem legal sobre o tema, e é isso aí. Beleza, então vou encerrar agora, agradecer novamente e falar com os espectadores que
Estou encerrando esse episódio do podcast do AVC Cast. E hoje vocês tiveram participação especial de duas pessoas que entendem muito, muito, muito sobre o assunto. São grandes referências no atendimento, grandes referências para mim também como profissional. E agradecer vocês pela audiência e quem gostou do conteúdo, que vocês comentem, pode mandar dúvidas e também passe isso para frente. Quanto mais pessoa tiver acesso a esse conteúdo, isso também é uma forma da gente estender essa parte da conscientização sobre a importância do atendimento rápido ao paciente vítima de AVC. Então, um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.